Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe vocês. Estamos hoje aqui para dar início mais uma vez à nossa retomada de Escola Bíblica Dominical, agora dividida em salas. Nós demos uma parada aí devido ao retorno dos trabalhos presenciais, mas agora estamos voltando, retomando para começando, né, novamente com os vídeos, visto que nós não podemos ainda nos reunir numa sala e temos a nossa aula dentro daqueles padrões normais que tínhamos anteriormente. Então, temos que fazer vídeo. Eu continuo com a mesma lição, dando a mesma lição aos irmãos, a lição do curso preparatório para a pública profissão de fé da nossa igreja. Nós estamos hoje na última lição na última lição do primeiro livro, que trata tratará hoje sobre a segunda vinda de Cristo. E o texto nos pede para fazer uma leitura no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, que diz: Eis que o Senhor vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Essa é a última. Chegamos ao último ponto, né? A última lição. E aqui nós ratificamos a respeito da segunda vinda de Cristo. Temos visto a respeito da realeza, da morte e ressurreição de Cristo. Agora é chegado o tempo de falarmos a respeito da sua segunda vinda. O texto é claro, o livro de Apocalipse foi escrito para confortar a igreja e não há conforto maior para o cristão do que saber que Cristo voltará. Cristo retornará, como diz o escritor sagrado, com as nuvens. Deus já determinou um dia no qual esse ser maravilhoso chamado Jesus Cristo voltará. Não mais agora, numa forma humilde, numa forma simplória, como foi a do seu nascimento, mas voltará com as nuvens, simbolizando glamour, poder, onipotência, né? Soberania sobre todos os elementos e sobre todos os povos. Então, é uma convicção da igreja a vinda de Cristo. Não é algo sobre o qual nós conjecturamos. Nós não temos nenhuma dúvida a respeito de que Cristo retornará. Assim como ele veio pela primeira vez, ele retornará novamente. Embora haja ideias conflitantes, sobretudo nesse tempo, um tempo que nós vivemos, um tempo materialista, onde as pessoas têm supervalorizado a razão, supervalorizado a ciência, onde o homem tem voltado novamente a ser o centro de todas as coisas, a razão tem sido cultuada como uma verdadeira divindade, e uma vez que a razão é cultuada como uma divindade, a fé ela passa a ser algo escanteado. O que não é explicado, o que não entra dentro dos limites da razão, é automaticamente rejeitado pela maioria. E falarmos sobre a segunda vinda de Cristo é para o mundo um absurdo. Sobretudo quando nós lemos o texto dizendo que ele vem com as nuvens, né? As nuvens serão como cavalgando sobre as nuvens, dá a entender que isso é um absurdo, que não cabe na cabeça do homem pós-moderno e no homem dessa sociedade as coisas como verdades como essa dita pelo escritor bíblico. Mas já na era dos apóstolos, já nos primeiros séculos da igreja, essa ideia de um retorno de Cristo era tido por muitos como absurda. Os gregos, eles tinham essa ideia, por exemplo, como absurdo. Vocês podem ler lá no capítulo 17 do livro de Atos, que quando Paulo está discursando no Areópago aos estoicos e epicureus, grandes potências da filosofia da época de Paulo, quando no capítulo 17, versículo 31, quando Paulo toca nesse ponto da vinda de Cristo,
e do julgamento divino, e de Jesus vindo como um juiz, né, inaugurando o grande tribunal, o dia do juízo final, os filósofos dizem, acerca dessas coisas, te ouviremos noutra oportunidade. O versículo 32 diz, quando eles ouviram falar a respeito da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, mesmo já nos dias do apóstolo Paulo, onde essa ideia da pregação do retorno de Cristo estava fresquinha na mente de muitos, Paulo chega a dizer aos Coríntios que cerca de 500 pessoas viram Cristo aparecer. Mesmo nessa época, nesses dias, muitos não acreditavam, ou minimizavam, ou achavam absurda a ideia de um segundo retorno de Cristo Jesus. Mas, em momento algum, as Escrituras tratam isso como uma conjectura, uma invencionice, uma história que nós devemos contar para os nossos filhos irem dormir, algo do tipo Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, um folclore, uma história popular. Em absoluto, a Escritura trata da segunda vinda de Cristo como algo concreto, algo real. Tão real, tão concreto quanto foi a sua primeira vinda. Por isso, nós devemos retomar essa pregação nos nossos dias. Independentemente do que a sociedade pensa, do que o homem pós-moderno vai achar a respeito dessa pregação, para nós ela é absolutamente certa. Então, esse é o primeiro ponto da lição. A lição trata a respeito da certeza. Veja, o escritor aos Hebreus diz que a nossa fé não é uma conjectura. A nossa fé, ele diz, a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Não é uma conjectura. Toda a nossa teologia, toda a nossa crença, ela não está fundamentada em achismos, em contos de fadas, em conjecturas absurdas. Ela se fundamenta sobre certeza, sobre convicção. Ainda que nós não saibamos explicar tudo na nossa crença, né? Ainda que nós saibamos que muito daquilo que nós cremos escapa da nossa forma de pensar, porque somos limitados, somos pecadores, não alcançamos toda a dimensão do pensamento de Deus, mas ainda assim nós cremos porque o Senhor assim nos revelou e nos deu uma mente renovada, uma mente que é capaz de aceitar pela fé o que o mundo natural, o que o mundo sem Deus não aceita. O segundo ponto da lição, ele trata sobre a maneira de que se dará essa segunda vinda. E nesse segundo ponto ele diz que essa segunda vinda de Jesus Cristo será uma vinda pessoal. Em Atos capítulo 1, versículo 11, quando Jesus Cristo vai se despedir dos discípulos, um anjo aparece e diz, esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como o viste subir. Ou seja, esse mesmo Jesus material, corpóreo, em quem vocês tocaram, em que as mãos de vocês, com respeito ao verbo da vida, apalparam, esse mesmo Jesus Cristo, ele retornará. E da mesma forma como ele subiu, ele há de descer. Então, a sua vinda será presencial. Não será um enviado de Cristo, como os profetas, como João Batista, como o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Não, será o próprio Cristo em pessoa que retornará. A segunda questão, a segunda forma na qual a Bíblia fala do retorno de Cristo, é que além do seu retorno ser presencial, será físico. Será no seu corpo ressurreto, um corpo verdadeiro, de carne e osso, aquele corpo que foi tocado por Tomé, que foi tocado por muitos dos discípulos,
quando eles não acreditaram que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos, é o próprio corpo de Cristo. Não será um corpo diferente do corpo que veio na primeira vinda. Será um corpo, sim, glorificado, sem qualquer nódoa do pecado, visto também que o primeiro corpo não tinha, né? Mas estava dentro de, em certo sentido, o primeiro corpo de Cristo estava dentro de limitações. Ele não poderia ser onipresente na sua matéria. Ele estava num ponto determinado. Ele não poderia estar em Jerusalém e no Brasil ao mesmo tempo, enquanto ele estava corporeamente lá em Jerusalém. Então, na sua primeira vinda, ele teve limitações. Não será o caso no seu segundo retorno. O texto é claro de Apocalipse 1:7, todo o olho verá. Ele verá de uma forma magnífica, com o seu corpo agora glorificado. Capítulo 3, versículo 20 do livro de Atos, nós lemos o seguinte, capítulo 3, versículo 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado, o Jesus. Cristo virá no final dos tempos, assim como ele subiu, no seu corpo, na sua presença física. Sua segunda vinda será visível, Apocalipse 1:7, e todo olho o verá. A visibilidade da vida de Cristo é a maneira na qual Deus escolheu para não deixar margem de dúvida quanto à realidade desse evento. O texto diz, eis que Cristo virá, Apocalipse 1:7. Eis que vem, ele está chamando a atenção, né? Eis, prestem atenção, Cristo retornará. E ele retornará de uma forma visível. Todo olho o verá. Em Mateus 24, diz assim, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim se dará a vinda do Filho do Homem. Ou seja, como nós em toda parte vimos um relâmpago, da mesma forma se dará a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso humanamente é inexplicável, né? Mas, pelo poder de Deus, ele fará visível a vinda do seu Filho a todos, inclusive aqueles que o traspassaram, né? Mortos, vivos, presenciarão o retorno glorioso de Cristo. E esse é um outro aspecto do retorno de Cristo. Esse seu retorno será glorioso. Mateus 24:30 diz, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. A essa cena relatada por Jesus Cristo em Mateus 24:30, nós podemos ajuntar o brilho do relâmpago, o grande clangor da trombeta, a voz do arcanjo anunciando a vinda do Senhor, os anjos do seu poder em chama de fogo, e não podemos esquecer da participação dos santos, que até lá terão falecido. E será um momento em que veremos todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo e ele triunfando sobre eles e triunfando sobre a morte, dando vida aos seus. Então, será um evento glorioso, um evento o qual o mundo jamais viu. Nós sabemos da primeira vinda de Cristo, ela foi um tanto quanto humilde, mas não será assim na segunda vinda, será uma vinda gloriosa. A razão da segunda vinda. Por que Cristo virá? O credo apostólico afirma que Cristo há de vir para julgar vivos e mortos. A Bíblia ensina que Deus estabeleceu um dia, Atos 17:31, né? Acabei de ler esse texto, Atos 17:31, que diz que Deus estabeleceu um dia no qual há de julgar vivos e julgar o mundo com justiça. Esse dia será a manifestação de Jesus Cristo, o último dia, a sua segunda vinda. Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, como está lá em 2 Timóteo 4:1. Na consumação dos séculos, o fim do mundo, haverá uma sequência inesperável
de 4 atividades. Se darão 4 atividades nessa segunda vinda. Primeiro, a segunda vinda de Cristo, ela vai ser repentina, uma intervenção direta de Deus nesse mundo, rasgando, rompendo com a realidade, quebrando leis que o próprio Deus estabeleceu, não quebrando, suspendendo leis e superando leis da física, da química, da matemática e tudo leis da gravidade, enfim, quebrando superando, suspendendo todas as leis e Deus mesmo rasgando a realidade, o véu da realidade, trazendo o seu filho à vista de todo mundo. Uma outra questão também é que essa ressurreição, haverá uma ressurreição, e essa ressurreição será geral, de vivos e de mortos. Embora que o homem seja corpo e alma, ele é uma unidade psicossomática, né? De corpo, de soma, e de uma unidade espiritual. Deus nos criou assim, o homem, a sua imagem e semelhança, e Deus soprou nas narinas do homem, dando fôlego de vida. De modo que o homem passou a ser constituído de uma parte material e de uma parte espiritual. Ainda que nós sejamos atualmente corpo e espírito, mas nós iremos morrer. E muitos de nós já morreram. Então houve uma separação. O corpo está na tumba e, se ele for um salvo, o corpo está com Cristo na glória, gozando com o Senhor. E se não foi um cristão, o seu espírito está no inferno, sob tormentos. Na segunda vinda de Cristo, nessa ressurreição geral, haverá novamente uma fusão entre o corpo e o espírito, e nós seremos novamente uma unidade. E, diferentemente do que aconteceu na morte, onde houve essa separação, agora haverá uma eterna unidade. Corpo e alma gozarão com Cristo, com Deus e com Cristo, com os anjos e com os santos, na glória eternamente. A Bíblia diz claramente que Cristo voltará com poder e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus 25, 31 e 32. Todos comparecerão ao tribunal de Cristo, vivos, mortos, justos, injustos. Ninguém conseguirá fugir desse encontro com o Senhor no último dia, quando cada um será retribuído segundo o seu procedimento, como diz Paulo em Romanos, capítulo 2, versículo de 5 a 8. Jesus será o grande juiz final. Ressurretos, corpos, almas reunidos, todos serão julgados segundo o bem e o mal que tiverem feito. Atos 10, 42. Jesus Cristo deixou muito claro nas parábolas que ele contou, especialmente as parábolas relativas ao reino, onde ele revelou que o juízo segue-se à sua manifestação. Por exemplo, na parábola do joio e do trigo, ele diz que o joio será queimado, será destruído, ficará sob fogo, né? Ele diz que esse dia da separação do joio e do trigo será no dia da consumação dos séculos, Mateus 13, 39. A vida de Cristo, entendida por sua presença e atuação, será visível. Esses sofrimentos, essa glória, esse gozo também serão palpáveis, serão sentidos literalmente por justos e por injustos. O injusto sentirá na sua alma, no seu corpo, todos os tormentos. Assim também como os santos sentirão na sua alma, no seu corpo, o gozo e a paz e toda as bênçãos que Deus tem preparado para cada um deles. O juízo final, então, será um dia de separação entre justos e ímpios. O padrão que Deus usará no dia do juízo final para julgar as nações será a sua lei. A lei de Deus será o fundamento, a base, o parâmetro do julgamento. E todos nós, todos os seres humanos, conhecem a lei de Deus. Seja a lei de Deus escrita ou a lei que Deus
infundiu no coração de cada um de nós? Paulo fala de uma consciência, no capítulo 2 de Romanos, que ora julga, que ora acusa, ora absolve o indivíduo. Ele diz no capítulo 2 de Romanos: capítulo 2, versículo 14. Quando, pois, os gentios que não possuem lei, não possuem a lei material, a lei escrita, os 5 livros, o Antigo Testamento, quando esses gentios que não conheceram a lei de Deus no Antigo Testamento, de alguma forma procedem por uma ação natural, de conformidade com algo que está escrito na lei, não tendo lei, eles mesmos servem de lei para si. E esses, agindo assim, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, Paulo diz claramente que toda a raça humana, todos os seres humanos, aqui ele usa o exemplo dos gentios que não tinham como o privilégio que os judeus tinham de ter a lei escrita de Deus. Mas Paulo diz, mas esses mesmos gentios que não têm a lei de Deus escrita, quando eles procedem, quando eles fazem alguma coisa boa que Deus aprova na lei escrita, essa atitude boa que eles praticaram estão, na verdade, agindo contra eles. Está mostrando para esse gentio que eles possuem uma lei interna dentro do seu coração. E contando mais com isso, há dentro de cada um dos gentios e de toda a raça humana uma consciência. Que quando o gentio faz alguma coisa boa, a consciência diz: você fez algo bom, isso é agradável a Deus. E quando ele faz algo mal, a sua própria consciência lhe acusa, dizendo que ele fez algo contrário à lei de Deus. Mateus 25, 31 a 46 destaca claramente essa verdade. A lei especifica que determinará a nossa sinceridade. Será aquela do amor à lei de Deus. Né? Amor a Deus, em primeiro lugar, e amor ao próximo, como é o resumo da lei que Jesus Cristo estabeleceu. A Bíblia fala também na segunda vinda de Cristo, onde ele dará galardões. No juízo, cada um receberá de acordo com os feitos por meio do seu corpo. Alguns irão para a vida eterna, enquanto outros para a vergonha e o horror eterno. Nos céus haverá galardão completo. Hebreus 10, 35 e 36. Que assegura que a plena e eterna bem-aventurança, que serão galardões ou recompensas proporcionais à maior ou menor fidelidade dos crentes na terra, como diz Mateus 5,12. Então, nós não sabemos ao certo especificar com detalhes, a Bíblia não é tão detalhada com relação ao que vem a ser o galardão. A Bíblia também diz que, ainda que nós não merecemos, né, mas as nossas obras serão levadas em conta e receberemos mais ou menos galardão. Né? Isso não é tão específico para nós o que vem a ser isso, mas a Bíblia fala dessa recompensa. Assim também como no inferno haverá castigos e proporções de castigo. Menos rigor haverá, né, Jesus diz, para aquela nação, para os que moradores de Sodoma e Gomorra, do que para essa geração. Será um absurdo também pensarmos que um Hitler que matou 6 milhões de judeus será punido da mesma forma que um índio que nunca... eles ambos estarão em tormentos e sofrerão. Uns mais e outros menos, mas sofrerão. A Bíblia fala de graus de intensidade no tormento, proporcionais à menor ou à maior impiedade dos incrédulos. Deuteronômio 32, 35, Mateus 10, 15, Mateus 16, 27, Lucas 10, 12 e 14, Lucas 12, 47 e 48. Atentemos bem para essa última passagem e para a advertência geral no Salmo 62, versículo 12, e em Romanos 3, 2 a 10. Devemos ter bem clara na mente essa verdade final. A sentença pronunciada naquele dia, céu ou inferno, será absolutamente irrevogável. Não há a quem recorrer.
Não há recurso, não é recursal, né? Eu vou recorrer a Maria, não tem isso. Maria também será julgada, como qualquer um de nós. Então, não haverá recursos para a sentença dada por Deus através de Jesus Cristo no último dia. Enfim, o apóstolo Paulo fala daqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. Sim, quando devidamente compreendida, a doutrina da segunda vinda de Jesus ela é repleta de grande consolo espiritual. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:18, consolai-vos com essas palavras. As palavras que ele fala são as palavras da segunda vinda. Vamos permanecer em segurança, confiança quanto à doutrina da segunda vinda de Cristo. Ela ocorrerá na consumação dos séculos e se resume numa sequência de 4 acontecimentos simultâneos. Primeiro, a vinda de Cristo, a ressurreição e comparecimento de todos os perante o seu tribunal, o juízo final, quando cada um será julgado segundo os seus feitos, e por último, a entrega das retribuições e recompensas dos galardões, né? Quando cada um irá para o seu respectivo lugar na eternidade, para o céu ou para o inferno, de acordo com Mateus 25:46. Pois bem, sabendo que Jesus Cristo há de voltar para julgar vivos e mortos, devemos meditar sobre a sinceridade, a seriedade de prestarmos contas a Deus por tudo quanto temos praticado por meio do nosso corpo. Precisamos pedir perdão, pedir misericórdia, pedir forças para que nós não pequemos contra Deus, visto que nós temos já recebido de Deus as primícias do gozo celestial. Fomos transformados, convertidos, transformados, somos abençoados, então precisamos urgentemente desse arrependimento constante. Isso indicará que, de fato, seremos absolvidos, somos crentes regenerados e seremos absolvidos no dia do juízo. Amém? Por favor, se vocês tiverem alguma pergunta a ser feita, deixe aqui nos comentários, eu irei responder cada uma delas. Por agora, eu quero orar, encerrar e abençoar a sua vida. Nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma vez estar com meus irmãos, abençoá-los e ser abençoado com a presença de cada um deles. Que através desse ensinamento eles se sintam estimulados a buscar a tua presença, a estudar a tua lei, em nome de Jesus. Guarda-os em teu nome, protege-os, dando-lhe um restante de dia abençoado e logo mais, às 18 horas, nos leva para adorar o teu santo nome de forma coletiva. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu te oro. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Deus dê um restante de dia abençoado. Logo mais estaremos na igreja para adorar a Deus todos juntos. Espero vê-los presencialmente lá. Amém? Fiquem todos com Deus.